Um outro fenômeno importante associado à luz é a chamada dispersão da luz branca, né? Que a gente vê nessa imagem aqui dessa formação de arco-íris. A gente não vai entrar em detalhes sobre a explicação da formação do arco-íris por enquanto, né? Não é esse o nosso objetivo nessa nossa conversa. Mas a gente pode dizer o seguinte: o que a gente chama de luz branca, né? Aqui é a luz que vem do Sol, por exemplo, na verdade é um conjunto de luzes. E esse conjunto de luzes está identificado aqui quando você tem a formação do arco-íris. Que cores que a gente tem aqui? O vermelho, tá? O vermelho. Depois na sequência. É difícil a gente identificar separadamente uma por uma aqui, mas todo mundo já deve ter ouvido falar do arco-íris e sabe mais ou menos qual é a sequência de cores. Você tem o vermelho, você tem o alaranjado, tá? Depois você tem quem? Depois do alaranjado vem o amarelo. Depois do amarelo a gente tem o que? O verde, tá? Depois você tem o azul, né? Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Existe uma cor que é chamada de anil ou índigo, né? Há alguns textos, inclusive, que questionam a existência dessa cor, e no arco-íris é difícil a gente perceber o azul e um outro azul mais intenso, mais escuro. E a gente tem o violeta. Acontece que, quando essas cores todas estão juntas, a sensação visual que a gente tem é da luz branca. Quando elas se separam, a gente identifica claramente. E esse fenômeno de separação que acontece, por exemplo, na atmosfera, quando você tem aqui água dissolvida, ou mesmo num prisma, é chamado de dispersão da luz branca, né? Então a gente tem aqui a dispersão da luz branca. Tá? E o mais importante que a gente vai registrar dessa informação é que a luz branca é formada por essas cores todas juntas, né? É importante para a gente entender depois a percepção das cores dos objetos, como a gente vai ver na sequência. Um dado curioso é que a prova experimental de que a luz solar ou a luz branca era formada por essas sete cores veio de um personagem bem conhecido da história da física, que é Isaac Newton, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dele, bem rapidamente. Então olha só, aqui a gente tem um esquema mostrando o Sol, né? Deixa eu pegar minha canetinha, né? Aqui a gente tem o Sol. Aqui a gente tem um prisma. E aqui a gente tem a dispersão da luz branca. Veja a luz branca saindo do Sol, atravessando o prisma e se separando nas cores fundamentais. O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta, as sete cores do arco-íris. Né? E aqui do lado você tem aqui uma representação pictórica, né? uma imagem, um desenho, de Newton fazendo esse experimento no seu laboratório e mostrando que a luz solar era composta por essas sete cores. E aí Newton, para provar que isso era verdade, né, fez um experimento correlato que é o chamado disco de Newton. É um disco dividido lá em sete fatias, cada fatia pintada de uma cor. Quando você olha esse disco parado, você identifica cada fatia com a sua cor característica, né, das sete cores, mas ao ser girado em alta velocidade, a gente percebe praticamente todas ao mesmo tempo e a gente tem a sensação visual do branco. Ok? Muito bem, vamos adiante. E finalmente a gente chega numa questão bastante interessante que é a seguinte: se esse objeto que eu tenho aqui é vermelho, por que ao ser iluminado por luz branca eu só vejo o vermelho? De uma forma simplificada, a gente não vai entrar em explicações mais aprofundadas a respeito, mas a gente pode dizer o seguinte: as superfícies dos corpos são formadas por pigmentos que têm a capacidade de absorver, lembra lá dos fenômenos ópticos, né? A reflexão, a refração e a absorção. Né? Absorvem determinadas cores e refletem, então a gente tem a reflexão de outras cores ou de uma cor característica. Essa reflexão, onde as sete cores são recebidas e uma ou algumas apenas são refletidas, é chamada de reflexão seletiva. E é isso aqui que vai dar para a gente a noção de cores dos corpos. Agora, é importante a gente perceber o seguinte: essa superfície aqui pode ser, por exemplo, a superfície de uma blusa vermelha. Não tem a capacidade de produzir luz vermelha e emitir. Ela apenas retransmite a luz vermelha que recebeu. Então, observe que no feixe de luz branca existia o vermelho foi refletido e as outras cores todas foram absorvidas. E aí, olha só que curioso: você, ao receber apenas o vermelho, tem a sensação que a superfície é vermelha. Não é uma coisa curiosa? A cor que você vê para uma superfície, na verdade, está associada à luz que ela manda para você, que ela não absorve. Ou seja, a cor que você observa para uma superfície é como se fosse exatamente a cor que a superfície não quer. Não é bem curioso isso? Pois é. Agora, é importante a gente registrar o seguinte: para que esse objeto, para que essa superfície reflita essa luz, que lhe dá a cor característica, precisa ter recebido essa luz. Se não receber, não reflete. As outras continuam sendo absorvidas. Então a gente vai ter um fato curioso que é o seguinte: imagine que eu tenho aqui uma superfície que, ao ser iluminada com luz branca, aparenta ser vermelha.
Se eu fizer incidir sobre a superfície luz azul, a luz azul vai ser absorvida. E essa superfície reflete o quê? O vermelho. Mas ela não recebeu o vermelho. Então ela não reflete o vermelho e não reflete nenhuma outra cor. E aí, para os nossos olhos, a gente tem a sensação visual de que esse objeto é preto, porque a gente não vê nenhuma luz sendo refletida por ele. Ok? E aí a gente pode responder uma pergunta bem interessante que é a seguinte. Então vamos lá. O desafio que eu vou propor para você é o seguinte: quantas cores tem na bandeira do Brasil? Sua resposta imediata seria 4 cores, né? O verde, o amarelo, o azul e o branco. E a frasezinha que está aqui, você lembra? Qual que é a frase? Ordem e progresso. Ela é escrita em letras de que cor? Tem muita gente que acha que é preto, na verdade é verde. Então a gente diria que a bandeira do Brasil tem 4 cores? Bom, depois de tudo isso que a gente falou, eu espero que você seja mais cauteloso na hora de responder essa pergunta e dizer o seguinte: quantas cores tem a bandeira do Brasil? A resposta é: depende da luz que iluminá-la. Se a gente iluminar essa bandeira com luz branca, o branco vai chegar aqui, então deixa eu pegar aqui uma cor, o branco vai chegar aqui, o verde é refletido, as outras cores são absorvidas. O branco vai chegar aqui, o amarelo é refletido, as outras são absorvidas. O branco vai chegar aqui, o azul é refletido, as outras são absorvidas. O branco vai chegar aqui, todas são refletidas novamente, e eu percebo isso como branco. Pois bem, e se eu iluminar essa bandeira com uma luz de uma cor só, tipo verde, por exemplo? Se isso acontecer, onde o verde incidir, reflete verde, eu vejo verde. Onde é verde, na verdade, né? Incidir, o verde é refletido, eu vejo verde. Quando o verde incide no amarelo, é absorvido. E aí não reflete o amarelo, não reflete nada, fica preto. O verde incide no azul, aí é absorvido. E aí não tem azul para refletir, não reflete nada, fica preto. O verde incide no branco, e aí onde é branco, todas as cores refletem, eu vejo verde novamente, tá? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos tentar ver o que aconteceria se a gente iluminasse essa bandeira com luz azul, né? Se fosse com luz azul, como seria? Então, pausa o vídeo para você responder a pergunta, depois você confere, ok? Então, vejamos, olha só, iluminei a bandeira do Brasil com luz azul. Onde era verde ficou preto, onde era amarelo ficou preto, onde era azul ficou azul e onde era branco ficou azul. Então você vai ver um retângulo preto com um círculo azul no meio e fica aparecendo a bandeira do Japão com cores diferentes, né? Vamos dar uma olhadinha nos slides, eu vou colocar as duas imagens lado a lado para facilitar a sua identificação. Então olha só, do lado esquerdo eu tenho a bandeira brasileira iluminada com luz branca, e aqui do lado eu tenho a bandeira brasileira iluminada com luz azul. Então aí responde para mim, é tão fácil essa resposta? É tão fácil responder essa pergunta diretamente? Quantas cores tem a bandeira do Brasil? Agora você já sabe que depende da luz que você usa para iluminar essa bandeira, tá bom? Valeu, até mais!